E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. É, Na próxima aula, já dando um spoiler sobre a próxima aula, o que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula nós iremos retratar sobre a importância da minoria. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o Holocausto, na próxima aula sobre a minoria nós iremos fazer uma discussão sobre ela, da mesma forma que a gente faria se tivesse em sala de aula. Nós sabemos que na nossa atualidade aqui existe ainda muitos preconceitos e a gente vai trabalhar isso na próxima aula, certo? Então aqui o Holocausto. Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido por nazista por volta da Segunda Guerra Mundial e que vitimizou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e opositores políticos. Mas os que mais sofreram foi os judeus no Holocausto, como nós já sabemos, né? A perseguição aos judeus. Na próxima aula nós iremos ver a raiz desse problema, que não foi apenas da Segunda Guerra Mundial. A gente vai observar na próxima aula que, desde o período da Idade Média, os judeus eles sofrem perseguição. Aqui eu coloquei: o Holocausto foi o resultado final de um processo de construção de ódio de uma nação contra um grupo específico que vivia na Europa, ou seja, o grupo nazista. Vale salientar que tudo isso acontecia justamente por conta que Hitler implantou na mentalidade das pessoas que a raça pura era a raça ariana. Então, todas as raças que estavam fora desse patamar ariano eram vistas como uma raça inferior. Aqui eu coloquei para vocês: os nazistas falavam que os judeus possuíam um plano de dominação mundial e que criticavam o liberalismo econômico e o capitalismo financeiro. Quando eles assumiram o poder na Alemanha, como nós sabemos, em 1933, a violência contra os judeus foi iniciada de maneira progressiva. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês representativa para que vocês percebam como era a situação física dos judeus, o medo que assombreava toda essa população dos judeus que estavam totalmente à margem da sociedade, né? E aqui eu coloquei para vocês que durante os anos do Holocausto, os nazistas eram obrigados a usarem estrelas costuradas em suas roupas como forma de identificação. Para quem assistiu, pessoal, o filme que eu passei, O Menino de Pijama Listrado, vai justamente perceber isso, que eles estarão lá num campo de concentração, que é o local onde eles vão distorcer o trabalho agrícola, o trabalho lá vinculado à relação agrícola, mas também em um certo momento eles irão para as câmaras de gás, que é onde eles vão ser mortos. Uma dos principais fatores determinantes para isso era justamente a sua raça, os judeus, né? Eram levados para câmaras de gás para que assim eles fossem eliminados. Até porque, como eu mencionei anteriormente, eles eram vistos como sujeitos que tinha planos para dominar o mundo e os alemães eles queriam que eles fossem os percussores para isso, aqueles que iriam, consequentemente, ter todo o processo do mundo. Aqui está a estrela, ó, com o símbolo vinculado aos judeus, que eram colocados neles para identificar. Se vocês forem assistir na internet, por exemplo, alguns relatos de alguns judeus, a gente vai perceber que também era colocado em seus braços o símbolo do judeu, justamente para que as pessoas percebessem e identificassem aquela raça posta como inferior. Aqui eu coloquei os campos de concentrações que executavam os judeus por meio de uma câmara de gás, como eu já falei para vocês. Nelas, eles poderiam morrer pelo uso do monóxido de carbono ou também asfixiando suas vítimas. Aqui está as vestimentas que eles usavam nos campos de concentrações, vestimentas listradas, por isso que dá o nome do filme O Menino do Pijama Listrado. E quem assistiu sabe a organização entre o filme e, consequentemente, entre essa imagem aqui, essa imagem retratada que eu coloquei para vocês. E aqui como estavam as crianças durante esse procedimento do Holocausto. Aqui eu coloquei para vocês as crianças que eram colocadas como aquelas que estavam simbolizadas naquela guerra, naquele procedimento de Holocausto. Aqui essa imagem vai representar justamente um menino, ó, aqui quem está observando nessa setinha que eu estou exemplificando para vocês é a estrela vinculada à estrela do judaísmo para identificação. E aqui obter as autoridades alemãs também encaravam um grande número de crianças no campo de concentração e nos trânsitos.
E os médicos e pesquisadores pegavam várias crianças para realizar experimentos cruéis que resultavam em mortes dessas crianças. As chefias do campo de concentração organizavam os adolescentes, principalmente os judeus, para o trabalho forçado, onde muitos acabavam morrendo. Ou seja, as crianças, além de ser usadas nos campos de concentrações para, por exemplo, carregar baldes, carregar instrumentos, utensílios para a vinculação do trabalho que era realizado nos campos de concentrações, eles também eram usados para experimentos. Ou seja, as crianças eram usadas com a medicina, para fazer experimentos. Aí você pode perguntar, professor, como assim tipo de experimento? Realização de troca de órgãos, tudo isso que vinculava a relação do homem. E muitas crianças morreram dessa forma, porque os pesquisadores iam pesquisar, por exemplo, uma doença. Você pode dizer, professor, e como isso acontece hoje? Hoje a maioria disso acontece nos animais. Mas nesse período aqui da Segunda Guerra Mundial, na qual nós estamos retratando, a gente observa que as crianças sofriam esse vínculo de pesquisa, ou seja, eles eram os próprios vínculos de pesquisas. Então, que a gente possa associar todo esse sofrimento, toda essa questão caótica ao assunto que nós estamos, porque o Holocausto está dentro da Segunda Guerra Mundial, que é o conteúdo que nós estamos trabalhando. E a gente observa justamente, pessoal, que posteriormente vai se ter a criação da ONU. O que seria a ONU? Seria a Organização Mundial, onde ela vai organizar o âmbito dos pactos mundiais entre os países e assim assinando um pacto, uma assinatura de paz entre os países que estão dentro da ONU. E, consequentemente, a ONU ela vai ter as organizações sociais, políticas, educacionais e também vinculada ao social. Então, pessoal, a gente vai, as próximas aulas, preste atenção, nas próximas aulas nós estaremos vendo um pouco sobre essa relação da minoria, né? Porque eu acredito que tratar sobre a Segunda Guerra Mundial, se a gente ter uma reflexão coerente sobre essa relação da minoria, dos sofrimentos sofridos pela minoria, e também a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a instituição da ONU e também o final dessa guerra, como se deu a constituição dessa guerra. E a gente vai observar, pessoal, que o próximo conteúdo que nós iremos trabalhar no terceiro bimestre, do bimestre que está vindo, é justamente a Guerra Fria, que vai ser o procedimento após a Segunda Guerra Mundial, onde os países eles estão totalmente vinculados ao capitalismo e ao socialismo, e os Estados Unidos e a União Soviética vai querer propagar a sua ideologia. Ou seja, a gente observa que nessas sociedades as lutas ideológicas elas tomam uma grande proporção na nossa sociedade. Então, pessoal, por hoje é só isso. Nosso vídeo hoje será bem curtinho. Entretanto, eu já vou deixar uma atividade para vocês extra. Prestem atenção aqui comigo. Vocês estão dizendo, professor, tem muita atividade. Mas essa semana, além da atividade que eu irei passar do livro, a atividade do livro, vou ver se dá para encaixar a atividade do livro. Se não der para encaixar, beleza. Porque assim vocês não ficam com tanta coisa. Mas também, pessoal, prestem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Nós iremos ver um pouquinho. Eu quero que vocês façam um relato. Antes da gente trabalhar a próxima aula, que vocês pesquisem relatos de pessoas que sofreram perseguições durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas que participaram desse momento caótico da Segunda Guerra Mundial. Certo? Por quê, professor? O senhor quer que a gente fale sobre isso? Justamente para que a gente perceba os sofrimentos que passaram essas pessoas. Eu tenho aqui, e eu vou mostrar para vocês um pouco sobre essa vinculação dos sofrimentos sofridos durante o processo da Segunda Guerra Mundial. Eu alenquei aqui para vocês alguns pontos, alguns casos que passaram durante o processo da Segunda Guerra Mundial, para que vocês percebam que ainda existem pessoas que perderam os seus parentes, perderam os seus familiares nesse processo de guerra, certo? Então não esqueçam, vocês vão pesquisar na internet. Professor, precisa copiar alguma coisa, algum canto? Não, para não ficar muito trabalho para vocês. Vocês irão apenas assistir um vídeo ou um documentário. Vocês colocam lá no YouTube vídeo de pessoas que passaram pelo procedimento da Segunda Guerra Mundial, ou são dos holocaustos. Vocês vão encontrar lá toda a relação vinculada a essa constituição das pessoas que passaram pelas guerras e, consequentemente, sofreram com isso, e os seus familiares sofreram juntos. Então, nós observamos a todo tempo que foi uma guerra ideológica, que nós sabemos muito bem, enveredada pela questão do nazismo, mas foi uma guerra que também houve várias reclusões de pessoas. E aqui eu coloquei para vocês justamente essa vinculação de pessoas que sofreram.
nós iremos ler alguns relatos aqui para que vocês possam perceber tudo isso. O primeiro relato que eu coloquei aqui vai ser um relato de uma pessoa que nasceu na Polônia em setembro de 1926. E em 1939, na época de seu aniversário, as tropas nazistas atacaram seu país. E ele vai colocar aqui, ó: nunca celebrei meu aniversário, contou ele ao jornalista Adrian, que produziu um documentário sobre a sua história. O que deveria fazer com essa data? Nada. Então deixei para lá, lamentou. Sua família desembarcou num complexo em agosto de 1943 e logo seus pais e irmãos foram mortos. Então a gente observa a fragilidade humana e as condições, e ele deu esse relato justamente colocando assim, ó: esperarmos o momento em que eles, os aliados, viriam nos resgatar. Questionamos até questionamos até o porquê a Deus, por ele não ter nos não salvado os seus familiares. E aqui outro relato que ele vai dizer que chegou ao complexo em 1943, estava acompanhado de seus irmãos e de sua mãe, que carregava ainda sua irmã caçula nos braços. Os oficiais tentaram separar as duas, e essa separação foi sem sucesso, até que levaram embora e marcando a última vez em que ela as levou. E ele vai observar, preste atenção, ele vai ser levado para o complexo onde isso aconteceu, e ele vai dizer: meu Deus, isso, ao eu adentrar os portões desse complexo, não consigo controlar as minhas lágrimas, pois foi aqui que elas morreram, foi aqui que eles tiraram elas de nós. Eu consigo ver tudo, exclamou esse senhor que vocês estão vendo na imagem. E aqui, justamente vinculado também a outro relato histórico, ele vai dizer assim, ó: na primavera, em 1940, no meio de uma noite, oficiais alemães invadiram a casa da minha família, da família dele no caso, levaram todos para a estação de trem e eram pressionados ao entrar o mais rápido possível, que eles eram colocados na locomotiva. E ele vai colocar aqui uma parte bem interessante. Quando as portas finalmente se abriram, mortos e vivos caíram para fora do trem. Os sobreviventes foram levados para uma tenda, enquanto os que morreram eram pisoteados. Mais um relato histórico. E o último relato histórico será de Suzanne, que foi levada para o complexo em 1944 com sua mãe Ellen e sua irmã Lilia. Logo na chegada foram separadas. Ela foi levada para os campos de trabalho forçado, enquanto sua mãe e sua irmã foram executadas nas câmaras de gás. Quando você pensa, ela colocou esse relato, ó: quando você passa pelo inferno e sobrevive, nada mais importa do que ser feliz, contou a jornalista britânica. Então, pessoal, preste atenção. A gente observa que foi uma morte ideológica, foi algo que acarretou àquela sociedade um ódio extremo após perder a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Itália ganhando, mas mesmo assim adentra no procedimento da Segunda Guerra Mundial, uma guerra que ocasionou muitas mortes. Por isso que eu disse para vocês, é importantíssimo que a gente reflita sobre isso, sobre a nossa sociedade atual. Quantas mulheres, por exemplo, morrem por ser mulheres? Quantos homossexuais morrem pela sua opção, por ser homossexuais? Então, quantos negros morrem pela a relação racista do homem na nossa atualidade? Então, que possamos refletir sobre isso. E é interessantíssimo essas aulas, principalmente vinculada ao Holocausto, aos campos de concentrações, porque nós percebemos quanto duro foi o homem, quanto mal foi o homem durante o processo da sociedade. Então a gente finaliza por aqui, e como eu já disse para vocês, na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco sobre a introdução das relações do racismo na nossa atualidade, no nosso tempo.